Você não precisa passar 30 anos da tua vida com crise de identidade, crise de mentalidade, perdido, sem destino, sentindo vazio. E é por isso que nós estamos aqui no episódio incrível que pode mudar a tua história, a tua vida hoje, aqui e agora. Seja bem-vindo, você está no podcast Central da Grandeza. Eu tenho uma convidada mais que especial, Mari Crosara. A história dela é incrível nos bastidores, eu e a Fábio estávamos aqui impressionados. Então, se não é inscrito do canal, já te inscreve no canal desse podcast, não perde o conteúdo e acompanha essa história, porque vai ser um episódio daqueles marcantes aqui. Fábio, seja bem-vinda. Pessoal, muito obrigada pelo convite, participando agora contigo, né? E com essa convidada maravilhosa que é a Mari, eu tô ansiosa para conhecer um pouquinho da tua história, já trazer esse conteúdo poderoso aí pra força das mulheres. Então, agora oficialmente apresentando ela, Mari Crosara, seja muito bem-vinda a mais um episódio aí do nosso podcast. Que alegria ter você aqui. Ai, que maravilha. Eu agradeço muito, fico muito lisonjeado pelo convite de vocês. Não poderia deixar de vir até aqui pra gente poder gravar esse episódio, que eu sei que a gente trouxe aqui muito conteúdo, né, para transformar vidas, e é por isso que a gente está aqui. Então eu tô muito feliz, muito agradecida mesmo a Deus e a vocês. Uau, Mari. Por Deus ter me apresentado esse casal tão maravilhoso, né, que inspira muitas pessoas. A gente tá super feliz, Mari, e eu tenho certeza que a tua história, né, eu já sabia que era incrível, eu vejo o teu trabalho, eu vejo pessoas que, né, Sara, muda a vida, o destino dessas pessoas, mas ouvindo aqui no bastidor a tua história e conhecendo mais de perto o teu trabalho, eu me impressionei, porque assunto tabu, não é comentado, então eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser um episódio assim que vai tocar corações e mudar destinos, Mari. Eu vou começar com a história da Mari, gente, que ela estava contando, a história de superação da Mari, né? Primeiro, falar um pouquinho do trabalho dela hoje, a Mari. Eu acho que vou deixar a Mari falar, né, um pouquinho do teu trabalho, né? O que é hoje a tua dedicação, o teu chamado, né, tá se dedicando com muito carinho a essa nova etapa da sua vida. E eu fiquei impressionado, assim, com esse chamado, porque não é qualquer pessoa que rende-se a esse chamado. Então fala um pouquinho desse trabalho para nós, Mari. Hoje a minha vida está a serviço de outras vidas, porque Deus realmente me resgatou de um buraco que eu vivi 30 anos. Eu fui abusada quando criança, por 9 anos, por um vizinho. Tentei suicídio, tentei pela minha vida 3 vezes. Eu falo que eu sou um milagre, porque se não fosse Deus, realmente eu não estaria aqui hoje. E passei por muitos momentos difíceis na minha vida, Deus me resgatou, tive um encontro com Deus e Ele realmente me disse que eu precisava passar por tudo isso para hoje eu estar apta a fazer o que eu faço, que é resgatar pessoas de buracos que se enfiaram, são vítimas de vítimas, né? E nós vamos falar tudo isso daqui hoje, eu quero responder todas as perguntas de vocês, porque o índice da população que foi abusada é muito grande, mais de 85% entre homens e mulheres. A gente acha que só a mulher é abusada, né? Tem essa questão do machismo, que o homem é Mas homem. Mas quem não entra no assunto, a gente não tem a noção real do que é. Não. Conversando contigo, eu tô tendo um pequeno pedaço, um Sim. pequeno vislumbre do que tá realmente acontecendo. Sim, é um outro mundo, né? Isso são dados atuais, Mário. 85%. 85% da população foi abusada. Inclusive, vou contar a história de um aluno pesado, mas vou contar aqui só porque a gente precisa falar disso. Porque eu acho tabu e as pessoas não abordam. E quando tu fala isso, Mário, eu tenho certeza que lá do outro lado, né, eu mesmo, assim, tu contando aqui nos bastidores, assim, viajei em cenas, assim, viajei em momentos, assim, nossa, cara, como né, passei por algo, assim, semelhante. E como isso impactou durante muito tempo minhas emoções, minhas decisões, minha autoimagem. E eu acho que isso vai ser muito libertador para pessoas que vão fazer reflexões. A questão do abuso, ela destrói a identidade do ser humano. Ela só não destrói 100% porque quem nos criou nos resgata, né? Que é Deus. Mas o abuso, ele faz com que a gente fique com aquela ideia de pouca valia, de que a gente não presta, de que eu tô suja, os relatos são de que a pessoa abusou de assim. mim e o abusador que abusou de mim quando eu era criança, ele falava o seguinte: se você contar pra sua mãe e pro seu pai, eu vou falar que é você que tá fazendo isso comigo. Pra uma criança que não tem ego, que não sabe se defender. Formando a identidade. Imagina só. Então, a primeira vez que eu atentei pela minha vida, eu tinha 9 anos de idade. Só pra você ter ideia. O tanto que foi difícil, né? Então, esse abusador, ele sabia de tudo que acontecia na minha casa. Minha mãe tinha as dificuldades dela, né? Os bloqueios dela. E ela tomava remédio, entrava pra dentro do quarto, porque
tinha os problemas dela. O abusador sabia. Já conhecia a rotina. Sabia da rotina da casa. Ele entrava na minha casa e abusava de mim no quarto do fundo. Nos quartos do fundo. E não teve estupro, mas ele fazia com que eu ficasse pegando nele, enfim. Isso aconteceu por 9 anos. 9 anos? 9 anos. Eu fui falar disso, eu tinha 30 anos de idade, né? Então, eu carreguei essa ferida por muitos anos da minha vida. E isso refletiu nos meus relacionamentos, né? Nessa identidade que eu não tinha, eu vivia perdida. Teve uma época que eu me tornei praticamente uma alcoólatra, né? Eu tinha o quê? 18 anos. Era fuga. Fuga, total. A dor era trazia. muito grande, então eu precisava aliviar. Eu aliviava na questão do álcool. Meu pai, um homem maravilhoso, extremamente rígido, né? Trabalhava muito e ele falava pra mim: se você mexer com droga ou se você aparecer com uma barriga aqui em casa, eu te ponho na rua. Então eu tinha muito medo. Então eu sempre fui uma mulher que me guardei, né? Embora eu tenha feito muitas coisas da minha vida que não compactuam com a pessoa que eu sou hoje, mas eu estava muito perdida, né? Então eu vivi muito perdida e passei assim pelo vale da sombra da morte por muitas vezes. Porque eu tentava tirar minha vida, porque doía muito. Eu não conseguia viver como as pessoas viviam. Então, e assim, a questão espiritual também, eu fui muito desenvolvida quando criança, não sei porque que eu nasci com esse dom. Eu via muita coisa, não podia falar. E eu tinha a questão do abuso. Então, foi assim, uma vida muito obscura. Uma vida onde eu queria sair do ambiente que eu vivia, porque não tinha amor em relação à minha mãe comigo, eu nunca escutei eu te amo, não tinha afeto, não tinha carinho, era só grito, era só choro, eu apanhava muito. Então, era muita confusão que tinha dentro da minha casa. E eu falava, gente, que inferno é esse? Né? Criança, a gente não tem percepção. Eu olhava a mãe dos meus amigos e falava, eu quero uma mãe dessa. Então, eu fui conseguir celebrar Dia das Mães quando eu fui mãe. Uau. Né? Então, assim, tive rejeição de mãe. E rejeição vem do genitor pro sexo igual do genitor. Por exemplo, filha com mãe, né? Rejeição. Mãe com filho, abandono. Então, eu vivi a rejeição, eu me rejeitava, eu fui rejeitada, e aí o círculo é vicioso. A gente nunca para, porque enquanto você não olha pra isso com responsabilidade... Até eu acho que a biogenética fala disso, né? As crianças trazem neuroadrenalina, enfim, tendências pelas questões de relacionamentos, até provavelmente a tua mãe deve ter carregado seus traumas de infância. Com certeza. E isso caiu sobre mim, né? Quando a Fabi é mãe, sabe? Quando nasce um filho, o trauma vem todo assim, como uma avalanche, como uma onda em cima da gente. Então, quando eu despertei para essa realidade, eu já tinha 29 anos, quando foi minha filha nasceu. Como é que foi o despertar, assim? O que te deu essa força de romper? Então, porque é um ciclo de muita tristeza, mas quando tu fala assim, eu não sinto... Eu não cheguei a passar algo assim, mas tive um vislumbre, tive assim, uma infância sofrida, mas pela questão da religiosidade, de apanhar, de brigar. Daí fui com 12 anos, era meio enérgico, fui pra fora de casa e vivi sozinho na rua. Então essa fase foi difícil, numa fase mais, digamos assim, sofrida, solidão, querendo fome, passando, né, da dificuldade. Passando necessidade, não tem necessidade financeira, fome, sabe? De morar de favor de amigo, de tio, de parente, porque ele em casa realmente era um inferno pela religiosidade. Procurar uma paz, né? Que você queria paz. Sim, não sei, aquele conforto de um aconchego, de uma harmonia. Mas em que momento, assim, tu conseguiu? Eu lembro, assim, do momento, foi aos 28 anos, quase 30, que eu rompi o ciclo. E que momento, assim, o que te deu força? O que te fez conseguir romper ciclo? Como é que foi essa nova Mari, essa nova versão, essa nova identidade surgiu? Eu falo que eu não parei um filho, eu parei uma anja. Minha filha, de fato, não sei nem se esse termo existe, anja, mas ela realmente foi um anjo na minha vida. Foi através da minha filha que eu tive esse despertar, que veio uma força de dentro de mim, quando uma psicanalista falou pra mim, o padrão do abuso, ele repete. Sua mãe foi abusada, você foi abusada, ainda não. Você foi abusada e a sua filha será abusada. Eu falei, o quê? Uau. Nesse dia eu acordei pra realidade, falei, agora. Eu comecei a ler livros, comecei a fazer curso, comecei a estudar o meu caso. Então eu falo que eu sou um case de transformação antes dos meus alunos, antes da mentoria EVA, antes da imersão EVA, né? Porque essa metodologia realmente eu desenvolvi porque eu passei por um processo de ressignificação muito profundo. Foi um processo onde eu precisei me reinventar, ressignificar. Eu precisei morrer aquela Mariana para nascer a Mari. Eu até trouxe a Mari
Olha só, por leveza, Mariana, era uma coisa muito pesada, né? Eu era muito coronel, eu era aquela mulher muito briguenta, eu era muito rixosa, eu não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu era uma mulher extremamente difícil. Mas é compreensível, né, Mari? Por tudo que tu passou. Sim. Tu trazer A minha família esse coração vê mais hoje, petrificado a minha família vê hoje, até a gente conversa muito lá em casa, eu falo, pai, você lembra a pessoa que eu era? Minha filha, você mudou demais, é outra pessoa. Eu falei, não, hoje eu sou realmente quem eu vim ser nessa vida. Porque eu era a identidade, a falsa identidade, o falso eu, que é o ego, que busca sempre por validação, é o ego que quer competir, que quer brigar, né? Porque nós nascemos essência. Isso é o que eu trago dentro da metodologia Eva. A gente nasce essência, a imagem e semelhança do Criador. Tá lá em Gênesis 1, 26, 27. O que acontece? Vou fazer uma analogia, tá? Imagina que você nasceu essência. Mas aí, os seus pais foram lá e te bloquearam. Eles vieram com uma bagagem emocional muito grande e jogaram aqui dentro desse copo lixo. A sua essência vai ficando entupida e entulhada de coisas de forma que você não consegue ser quem você veio ser. Aí vem a ansiedade, a depressão, vem o vitimismo, vem todos esses males do mundo, né? Que o ser humano vive. A arrogância, os vícios, né? Pornografia, álcool, droga, cigarro. Uma alma sofrida buscando escape. O que acontece? Nossa. Quando essa essência, ela tá entulhada dessas emoções ruins que a pessoa vai acumulando porque é vítima de vítima. Meu pai batia na minha mãe, eu tô fazendo analogia, meu pai nunca fez isso. Sim. Então, se o meu pai batia na minha mãe, se na minha casa tinha violência, se na minha casa tinha traição, se na minha casa tinha qualquer tipo de situação, era um ambiente hostil, um ambiente violento, uma família desestruturada, então eu entendo que aquele é um modelo de família normal. O que eu vou fazer? Eu vou projetar personagens que vão colaborar com esse teatro, porque é um teatro que a gente cria na nossa vida. Deus não quer que a gente sofra, a gente não nasce com ansiedade. Então eu vou procurar uma pessoa, o meu radar, a minha antena só vai atrás de abusador, só vai atrás de pessoas que realmente vão reafirmar a crença que eu acredito, que o homem não presta, que o homem é vagabundo, que relacionamento é difícil. Então, tudo aquilo que eu acredito, o meu mundo interno, sempre vai colaborar para o meu mundo externo. O sistema de crenças. O sistema de crenças, é o paradigma. Ele é a base. Uau. Exatamente. Então, isso faz com que eu me torne uma pessoa desconectada da minha realidade. Desconectada de quem realmente eu sou. Então, de fato, o ego, ele é uma máscara que as pessoas criaram a partir das experiências ruins que viveram nas suas casas, com seus pais. Então, o núcleo de todo ser humano, de todo mal, vem de dentro dos lares. Né? Porque o que acontece dentro dos lares é essencial para construir uma sociedade saudável ou doente. Se você não tem uma base familiar, se você não tem dentro da sua casa pessoas que vão ali te amar, te dar afeto, amor, o que vai sobrar? Angústia, mágoa, tristeza, depressão, ansiedade. Então, só que o que acontece? Eu fui vítima há muitos anos. E eu poderia continuar sendo vítima. Mas como eu me tornei adulto e eu precisei crescer, desenvolver, amadurecer, eu entendi que eu precisava buscar essa verdade que está dentro do evangelho. Não do que as pessoas falam. Não do que a ideologia prega. Então, foi assim, um mergulho muito profundo que eu fiz. Eu só não tentei de novo tirar minha vida porque eu tinha minha filha. Então ela me resgatou. Foi por causa dela que eu me curei. Ela nasceu num momento de muita transição. Nasce uma vida, nasce uma nova mãe, uma nova versão. Exatamente, Fabi. Isso eu mesmo. Eu senti isso quando eu tive a Lívia, que foi recente, né? Vai completar 2 anos que eu tive ela e eu sou totalmente outra pessoa. É um amadurecimento. É uma Fabi antes e uma Fabi depois. É lindo. Maternidade aproveitando que a gente tá conversando sobre isso, Sim. eu fiquei com dúvida. Existe mulher que atrai abusador? Sim. É real isso? Sim, eu passei por isso, né? Você tem uma... Sabe que as feministas vai render corte, vai render cancelamento. As femimi. As femimi. Porque esse é um tema muito polêmico, né? A mulher, ela atrai abusador, existe o perfil, isso é um tabu. Sim. Existe perfil. Vítima de briga e tu afirma isso. Partindo do princípio que você atrai o que você é e não o que você quer, então a gente atrai um abusador. Interna. Por que o vizinho não atrai um abusador e eu atraio um abusador? A responsabilidade é minha, eu preciso investigar o que faz com que essa pessoa venha até mim.
Isso desmistifica essa questão de que eu sou uma vítima e a pessoa veio para me abusar. Ou seja, ninguém vai bagunçar a sua casa se você não der a chave. E nós não estamos falando de casa, nós não estamos falando de chave. Então, se essa mulher, por exemplo, vou falar de mim, melhor exemplo. Fui abusada quando criança, atraí relacionamentos abusivos e abusadores. Não, mas então vamos botar um ponto aqui. Eu acho que acredito na mulher formada, a mulher na fase adulta, porque tu concorda com a criança, no teu caso de 9 anos, tu é uma menina inocente. Né? Eu acho que se teve uma mulher que atraiu, talvez foi a fragilidade familiar. Não, ela é um padrão e ela carrega. Entendi. De alguma forma na infância. Mesmo na infância? Na infância, sim. 100% das minhas alunas que foram abusadas, e tenho alunos também, foram pessoas que passaram por essas experiências ruins e então carrega isso de alguma forma, porque é inconsciente, né? O nosso inconsciente é uma caixinha de Pandora, a gente não sabe o que tem ali dentro. Você só consegue acessar com um evento, com a imersão, com um exercício, né, que abra essa caixa e realmente você veja o que tem ali dentro. Até então, aquela frase que fala o seguinte, que Jung diz, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino, prova isso. Não existe destino. Meu destino é atrair o abusador? Isso não existe. Isso, existe autorresponsabilidade de você entender por que a minha vida é assim. Qual que é a referência de vida que eu tenho? Deus. Cadê? O que Deus fala? Tá na Bíblia. Eu quero abrir a Bíblia? A maioria não abre. A maioria não busca. A maioria não quer. A maioria quer ficar no vitimismo. Então, quando uma mulher, ela busca se curar, ela levanta outras mulheres. Quando uma mulher decide viver no vitimismo, ela levanta bandeira. E dentro da bandeira, que é no feminismo, lá os humilhados serão exaltados. A pessoa que é mais humilhada ali dentro, eles colocam lá como se fosse aquela... É o que eles fazem. É o vitimismo. Então, quanto mais vítima, mais você será vista aqui, mais você será colocada. Prova disso é o presidente que nós temos. Então... Eu ainda vou me reter essa pergunta, que ela é mais pinga-fogo, mas o que tu acha que muda no padrão comportamental? Alguém que já vem, de repente, carregando esse... Né, nunca é um assunto tabu. Pouquíssimas mulheres têm essa inteligência emocional de colocar para fora, de procurar uma terapia, uma Mari, uma ajuda. E, de repente, agora estão ouvindo, nossa, mas eu queria... sabe, tomar uma decisão, eu quero quebrar essa frequência, eu quero mudar esse sistema de crença meu, né, só para concluir esse assunto, assim, o que a mulher mudaria de forma prática e radical para quebrar esse ciclo? Ela precisa investigar nos relacionamentos dela, por exemplo, porque a gente sofre mais e a gente muda por causa de relacionamento. O ser humano é um ser relacional e ele precisa realmente se curar para ele para ser feliz para o ser humano, ele precisa ter um relacionamento. Então essa mulher precisa investigar o porquê que ela vive desse jeito. Se ela for fazendo um caminho de volta, ela vai perceber que lá na casa dela, ela tinha um modelo de relacionamento saudável. O pai batia na mãe, ou tinha abuso ali dentro, ou algum tio abusou, ou uma babá abusou, né? Então ela precisa entender que isso, ela não pode banalizar, porque instala na cabeça da pessoa a questão do abuso. E a questão do abuso faz com que a pessoa se torne bloqueada para ela entender a vida como realmente é. Ela não se desenvolve cognitivamente dizendo. Ela é uma pessoa que não sabe interpretar nada. Por quê? Porque o trauma é tão grande, é um corte tão forte, que a pessoa se torna... É como se ela fosse incapaz de ser como um ser humano. Então, ela precisa fazer esse caminho de volta. Mas... meu povo perece por falta de conhecimento. Se a pessoa não buscar conhecimento, ela vai viver uma vida obscura, inconsciente, afundada nas suas dores e feridas emocionais. Entende? Ela tem que partir dela essa vontade de querer mudar. E então ela tem que buscar ou uma mentoria. Vamos lá, de forma prática, uma forma mais rápida. Em 30 anos de vida... Em um curso de 2 dias, numa imersão, eu me curei do abuso. Nossa. Mas, se eu não tivesse condição financeira, eu poderia ir para os livros. Então, se a pessoa não tem condição financeira, ela tem que ter interesse em... Se ela assistir um podcast desse, ela vai tomar consciência. Tomou consciência, 50% do caminho está andado. Os outros 50% é questão de tempo. É buscar conhecimento. É tomar consciência, falar assim, peraí, realmente eu vivi isso. Nossa, então é isso.
praticamente é minerar dados sobre si mesmo. Uma vez que eu tenho dados, informações, eu sei que botão certo apertar no cérebro. É a mesma coisa, só concluir aqui. É a mesma coisa de você estar com uma doença. Você vai lá, faz exame, uma hora você sabe, nossa, é isso. Então, é mais ou menos nesse... Sai o diagnóstico, tem Esse um é o diagnóstico. Você teve um problema, então você tem que buscar o quê? Curar o seu problema com remédio. Qual que é o remédio? Autoconhecimento. Não tem outro caminho. Pelo que eu entendi assim na tua história, devido aos traumas, que é muito triste assim, te ouvindo assim, o coração, né, tipo, imaginar como tu superou isso, te admiro muito assim pela superação, por buscar a pessoa que se tornou, o que tu desenvolve hoje na internet. Gente, a Mari tem vídeos aí que são bem virais, né, tem um impacto aí na comunidade da internet, de pessoas que se identificam e que são curadas pelo trabalho da Mari. Então, olhando para essa tua superação, mas dá para entender que até um certo momento o bloqueio te fez assim buscar, como tu falou, eu virei uma mulher rixosa, uma mulher diferente, uma mulher fechada. E eu noto que tem muitas mulheres hoje que buscam, tem esse padrão, sabe? Eu sou uma mulher autossuficiente, eu me governo, o feminismo prega um pouco isto. E tu acredita assim que essa mulher que busca esse padrão, esse auto-independência assim, ela afasta homens maduros? É uma mulher que carrega uma armadura. E homem masculino não gosta de outro homem. Uma mulher que carrega uma armadura, ela é uma mulher que vai querer competir com o homem. Porque ela tem raiva do homem, porque ela não teve um pai. E ela projeta a raiva do pai nos relacionamentos. Então, a mulher feminista, ela tem um problema de paternidade muito grande. De maternidade também, mas o do pai é muito mais. Por quê? Porque o homem... ele traz um senso de ordem. A mulher que não teve um pai, ela vai crescer sem ordem. Ela se torna promíscua, ela se torna feminista, ela se torna uma mulher que ao invés dela viver na liberdade, ela usa isso como libertinagem para ela fazer do corpo dela o que ela quiser. Então, e sem as responsabilidades biológicas, né? Exatamente. Porque depois fica grávida, eu quero um aborto e pronto. Exatamente. E a gente tem que aceitar isso. Exatamente. Então, as ideologias vêm para isso. Até hoje, nesse podcast, as feministas não tinham problema com a gente. Agora, as feministas. O que tu acha, cara? A partir de hoje? Eu compartilho das mesmas ideias. Gente, é um assunto tabu. Poucas pessoas têm essa coragem que a Mari tem de abordar assim com tanta... Eu te parabenizo, Mari, pela coragem, posicionamento firme. As pessoas hoje estão... O mundo está sendo politicamente correto, né? Até no bastidor, a Mari falou, eu sou muito sincera, muito espontânea. E eu não tenho problema com cancelamento. Eu tenho a minha identidade muito bem resolvida. É a tua verdade, né? Sim. Mas eu acho que são pessoas que assim, que hoje a internet precisa, essa libertação, porque quantas adolescentes jovens estão vivendo essa inverdade sendo implantada, impetrada dentro da mente, das emoções e assimila isso como verdade. Sim, lembrei da Ana Campagnolo, minha colega de pagamento. Maravilhosa. A Pietra também, eu não sei se acompanha, a Bertolazzi. Maravilhosa também. Amo os conteúdos dela. Sim, também adoro. São necessárias, são mulheres necessárias. Batem muito nelas. Sim, batem muito. Eu gostei do bate-papo que a Pietra fez com algumas feministas na rua. Sim. E ela tinha tanto argumento real, verdadeiro, né, que elas ficavam mudas. Parava, assim. Começava Sabe nem o que tá falando. Aí ativou, acho que a consciência e o raciocínio, né, porque elas falam sem razão. E chega e vai falando um entulho de coisas. E ela desmoronou qualquer uma que sentasse ali pra conversar com ela. Então, pra ver como o assunto é real, né? Sim, a Ana é maravilhosa. Modela muito os meus vídeos no dela. Muito, adoro. Sempre que eu vou gravar, junto com a Ana, e a Ana era muito combativa. Eu fiquei assim, Ana, tu caça confusão. Nelas, Felipe, a gente tem que se posicionar. E eu aprendi muito com a Ana. Ana Campelo é uma pessoa, e ela não é um personagem, é aquilo ali, é aquilo que ela é, no dia a dia dela, é muito autêntica. Vou fazer aproveitar que eu vou ser cancelada mesmo, tô nem aí. Pode falar. Tem gente que é fã da Virgínia, eu sou fã da Ana, tá? Eu também. Maravilhosa. Por que tu acha, Mari, que nesse... Estamos trabalhando assim, a questão de identidade, voltou-se um pouco para as mulheres, né? Mas acredito que homens também têm esses bloqueios, então você, homem que está assistindo, saiba que tudo que ela está falando é muito aplicável à nossa vida, né? E eu vejo assim que tem tanto homens quanto mulheres. Por que tem pessoas assim que são fúteis, banais, militantes, ativistas? Que a gente olha assim, desde da mídia, da alta, né, dos blogueiros famosos, dos milhões de seguidores, como tu falou de uma Virgínia. Pessoas fúteis, sabe? Casando, até prosperando, né? O Brasil parece que houve um emborrecimento em massa. E por que às vezes pessoas tão talentosas e pessoas às vezes ficam, né? Não casam, não se relacionam? O que tu atribui esse momento que a gente vive? Então, eu fiz um estudo meu, Mari,
E eu entendi que o problema de uma pessoa que não pensa é porque ela não teve uma fase da infância de desenvolver a cognição. Uau. A cognição é uma fase da vida de uma criança até os 7, 12 anos de idade, onde ela desenvolve o senso de interpretar as coisas como elas são. Se ela foi uma criança que foi bloqueada, uma criança que teve dificuldade ali de um pai e uma mãe instruir, você concorda comigo que os pais são responsáveis por educar essa criança e dar a ela tudo o que ela precisa em amor, em entendimento, né? A mãe, ela dá a vida para a criança e o pai empurra para a vida. Se essa criança não teve esse acompanhamento nessa fase que é essencial, né, até os 12 anos de idade, essa criança, ela vai crescer com um déficit muito grande de interpretar. Essa criança cresce, o pai e a mãe não tá nem aí, ela cresce para sobreviver. Então ela vai para o quê? Ela vai para aquilo que realmente ela tem entendimento, que é nada, que é não desenvolver o intelecto. Então, essas é a massa, é a maior quantidade das pessoas, né? O problema emocional, o problema social é muito grande. Então, essa questão da educação, realmente ela é a base do ser humano. Se o ser humano não teve, ele fica totalmente deficiente, ele cresce e ele projeta isso nas suas vidas. E aí começa todos esses problemas. Então, não tem como a gente falar aqui da ponta do iceberg sem a gente entender o porquê que esse iceberg começou a ser formado. Então, a base é a família, a base é o amor que essa mãe não deu, esse pai não deu, né? Essa formação. Porque a mulher, ela nasce mulher. A mulher é a obra-prima do Senhor. E o homem, ele se torna homem. Se esse homem não foi forjado, se esse homem não desenvolveu o caráter dele naquela fase, ele vai se tornar um banana. Ele não vai ser homem. Tá, então nem vou entrar na questão homossexual aqui, porque eu acho que a gente poderia fazer um podcast falando disso. Aí realmente eu vou ser cancelada, mas eu não tô nem aí. Pinga fogo. Pinga fogo. Porque o homem realmente, quando ele não tem o pai, ele fica com raiva do pai de forma inconsciente e ele fala, vou me vingar do meu pai, e ele escolhe o que ele quiser da vida dele. Tá? Nossa, então, assim, impactante. E tem mais coisas que eu poderia falar aqui no off, que nem vale a pena falar, porque realmente eles vão me caçar. Eu tô viajando, assim, ao longo do... Eu sempre trabalhei com pessoas, desde a época de menino, assim, tipo, de conviver com igreja, pessoas e tal. Como eu falei, pai era de igreja, pastoreava igreja. E convivi com muitos homens, mulheres. E olhando, assim, tudo que tu estás falando, tipo, eu olho a Fábio tem um pai, os teus pais têm o quê? 40 e poucos anos de casamento? 42 anos de casamento. E é um ambiente familiar muito harmonioso. Italiano, assim, o pai dela é engraçado. Eu não tive italianão. as mesmas experiências que vocês. Fala morro, carroça. Meu Deus, a experiência com a infância foi as melhores da minha vida. E ele tem um amor muito grande. Eu noto, assim, como a Fabiola é sociável, assim, como ela é amigável, como ela é... E nós dois, às vezes, a gente tá vendo um momento aqui em São Paulo de transição, então tudo é mais pilhado, tem que ser rápido e tal. Eu sou amor com todo mundo. Paz e amor, todo mundo é do bem, e às vezes isso aqui me puxa. Mas eu digo no nosso estresse, né? Daí Fabiola, vamos aqui e tal. Não, por que tu fez isso e tal? E aí ela tem uma serenidade, uma calma, uma tranquilidade, uma suavidade, assim, é muito legal. Assim, ela é muito doce. Nessa questão que tu fala de ambiente familiar amoroso. Sim, mas foi construído com meus queridos paizinhos, né? Minha mãezinha, meu paizinho aí. A tua mãe, quando tava contigo com a Lívia, tinha duas filhas, era a Bibi. Até hoje eu já mandei mensagem, cara. comeu, tá bem, assim, aquela mãe amorosa mesmo. E é isso que eu levo pra Lívia. É igualzinho, se repete. Porque eu lembro das coisas que a minha mãe fazia pra mim. Eu lembro do quanto ela chegava em casa, ela me chamava de meu pesco. Eu adorava essa frase dela. É o único apelido fofo, que ela falava que minha pele era muito macia de pêssego. Então ela tinha esse apelido e eu amava. E hoje eu reproduzo a mesma coisa. Eu chego em casa, ai, meu pêssego da mãe, que coisa mais linda. E eu vejo o sorriso, e ela é toda apegada comigo. Mais apegada comigo que ele ainda. Não, e olha que eu sou competitivo, porque eu sou de brincar, mas a Lívia é muito chegada na Fábio. Esse padrão, assim, e engraçado falando isso. E eu tô associando. Conversando contigo, passou um filme na minha cabeça da minha infância, o que eu vivi e o que eu tô vivendo com a minha filha. Sim. Que é igual. Sim. Tu acha, Mari, que tem pessoas vivendo, tipo mulheres, homens, por causa desse padrão da infância que gerou, né? Tô aqui materializando e desenhando o que tu falou. Primeiro,
crise nas crenças, o sistema de crença é todo comprometido que ela crê, a cosmovisão do mundo, né? A forma que ela olha para o mundo, que ela interpreta. Então, é a crença dela sobre amor, sobre pai, sobre mãe, sobre sexo, sobre relacionamento. Criar as crenças que são câncer dentro da mente dela. Crenças aí afeta a mentalidade e afeta, né, hábitos e rotina. Então, hábitos de repetir padrões. E tu acha que tem pessoas que estão vivendo aquém, então, das suas possibilidades, por exemplo, mulheres que estão num relacionamento tóxico e nem percebe, às vezes, vivendo aquém das possibilidades, ou homens, quando falou o homem que tá ali banana, sofrendo, né? Pelo que eu entendi, tu acredita que isso está acontecendo? Eu adoro analogias, que eu acho que fica bem didático pra gente entender. Vou trazer algo para vocês, para contextualizar. Quando a gente é criança, é como se a gente estivesse escrevendo em uma folha em branco tudo que a gente vive. Traumas, abandono, abuso, tudo que você vive. Quando você é adulto, você lê. Nossa. Simplesmente. E você projeta isso na sua vida. Então, se você foi uma criança que teve um lar saudável, que recebeu amor, e os nossos pais, eles são falhos, e tá tudo bem, né? Mesmo assim, talvez a pessoa ainda vai ter uma dificuldade, mas se ela recebeu amor, ela vai doar aquilo que ela tem, que ela recebeu. E quem não recebeu? Vai também projetar aquilo que recebeu, se não foi amor. Então, as pessoas, elas têm a capacidade de mudar as suas vidas a partir dessa percepção da realidade, né? Viver nesse mundo real da realidade, de que eu sou autossuficiente, que eu preciso ser autossuficiente, que eu preciso de autorresponsabilidade para mim poder realmente saber aquilo que eu quero da minha vida a partir de um conhecimento diferente daquilo que eu recebi, porque o padrão da infância gera o nível de merecimento que você tem hoje, né? A forma como eu me trato, eu ensino o outro a me tratar, e a forma como eu me vejo garante os meus resultados. Se eu sou uma pessoa que eu não me vejo como um filho amado, como uma pessoa que realmente tem valores e princípios, eu vou projetar aquilo para minha vida, os meus resultados serão satisfatórios daquilo que eu acredito. Não a oportunidade que o universo me dá, não a oportunidade que uma outra pessoa me dá, mas realmente aquilo que eu tenho capacidade de adquirir. Por exemplo, o cavalo pode passar arriado aqui. Se a pessoa tá afundada numa depressão, ela vai ver o cavalo? Não vai ver. Não tem como. Ela precisa ter uma percepção, ela precisa saber o que ela quer, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, hoje, os relacionamentos, existe muito essa questão de projetar a minha dor, a minha falta na vida do outro. Meu copo tá vazio, eu vou lá e entrego pro outro encher o meu copo. O outro tem o copo vazio, também me dá pra encher, mas não tem nada, eu não tenho amor, como é que eu vou encher seu copo? Começam as brigas. Diferente, eu sou feliz, meu copo tá cheio. O que eu vou fazer se eu encontrar uma pessoa que é feliz também? Eu vou transbordar amor na vida dela. E ela vai transbordar na minha vida. Eu vejo que o relacionamento de vocês é exatamente isso. Vocês são exemplo. Uma mulher doce, maravilhosa dessa, com um homem maravilhoso que é masculino, né? Você vive o seu papel feminino. Fabi, você exala isso. É muito perceptível. E é o que as mulheres não têm. Então, você é voz. Você é exemplo, vocês são exemplo. Mas exemplo aqui, a gente conversou aqui no bastidor, vocês realmente vivem isso, vocês não estão aqui de fachada. Foi construído de forma espontânea, isso é muito natural. escasso hoje em dia. Eu trato muitos casais. A gente vê a nossa volta, né, Fábio? A dificuldade. Só que eu fico com dó quando eu vejo, assim, eles não estão se dando bem, ou se algum familiar, meu esposo, meu cônjuge não tá legal, não tô feliz, mesmo, assim, eu sinto, eu tento ajudar, não, faz assim, tenta fazer desse jeito, porque a gente, qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, a gente senta, conversa e resolve, na hora. A gente nunca... Diálogo, né? Os dois da resenha. Maturidade. Esse aqui é o meu melhor amigo. O pessoal viaja com a gente. Sou Felipe, tu é casado com a Fabiola há quantos anos? Vai fazer 5 anos. 250 anos. Mas parece cara, que é. Vocês são chato. Eu viajo com vocês conversam o tempo todo. Que tanto assunto que tem. Eu chego lá na mãe também. 2 da manhã, tipo, a gente viajou junto, atenção, né? Pra mim um pouquinho, para os Estados Unidos que a gente foi, né? De conversar, porque a gente é assim. A gente viajou para os Estados Unidos, daí a gente foi no avião conversando e chegamos lá, daí viajamos Foram conversando. 16 horas de avião conversando, 16 horas indo. E era 2 da manhã nós conversando ainda, e os amigos lá. Vocês não sabe quanto tempo. Cara, como é que vocês têm tanto assunto? Porque flui ao natural, né? Foi um presente de Deus. Mas assim, ó. Vocês são o casal perfeito. É aqui o acelerador e aqui é o freio. Isso, é bem.
É a gente. É bem assim. Acertei. Acertou. Nasceu uma amizade, assim, que é muito mais... E o propósito, Mari, a gente entendeu que mais do que amor era propósito em comum. Então, e a Fábio foi engraçado, porque tudo que tu falou, assim, eu vinha vivendo alguns dramas. Aí eu desenvolvi na metodologia, chamo o Livro dos Sonhos. São 7 elementos fundamentais, corpo, Sim. alma e espírito. Tu Sim. tá bem no teu corpo, na alma e Sim. espírito. Trabalhei a questão familiar, mas eu tava vivendo um divórcio. Sabe, eu tinha muita vergonha, Mari, de falar de Deus, por exemplo, da Bíblia. Eu sou um divorciado. Aí criou um sistema de crença sobre mim mesmo. E aí eu tinha vergonha de falar sobre de Deus. Eu sou um divorciado, eu não tenho legalidade de falar sobre amor, família. E começou a me machucar. Daí eu falei, cara, Deus é um Deus de recomeço. Agora é da segunda casa. Peguei o meu livro dos sonhos. Eu sempre tô com ele. Tá lá no escritório. E escrevi. E desenhei, assim, eu quero uma pessoa... E desenhei a Fábio, assim, exatamente. E quando eu vi ela, eu tinha uma convicção. É a minha mulher. Eu vi ela e nós casamos, acho que 3 meses depois. Não se desgrudava mais, 3 meses a gente começou a namorar. Não, Não, 3 meses eu já meses. estava praticamente casado. Foi 6 rápido, meses rápido. o pedido de namoro, depois de 8 ou 9 meses o casamento. O pedido de Foi casamento. muito rápido, assim, mas eu Tudo escrevi em um no ano livro só. dos sonhos. Então eu sempre aconselho, assim, para as pessoas que são solteiras, eu digo, cara, escreve o perfil. Escreve. A pessoa, mas assim, com riqueza. Eu desenhei a Fábio com uma riqueza. É. Até o filho eu botei, que era a menina. Eu imaginei uma menina, assim, correndo num apartamento. E aí hoje, quando eu olho assim, nossa, eu escrevi isso. E muita coisa que eu escrevo tá naquele vendo? livro, eu chamo o livro da Aí magia. falava, não, vai É. ter uma menina. Trago a Assim, existência. Meu Deus, nem grávida eu tava, assim. Aí quando eu tava com o barrigão nele, a gente fez o teste pra saber o sexo, né? Eu disse, olha, pode ser que seja um balão azul, um balão rosa. Ela disse, não faz Não expectativa. faz expectativa. Ele disse, ó, é rosa. Aí eu fiz, a gente abriu uma caixa, saiu os balões todos rosa. Que era ali Assim, olha, Que deu coisa certinho o que tava linda. escrito no livro. no meu livro, né? O Mari. É. Assim, eu tô falando de mim, da Fábio, porque eu sei que pessoas que trazem todos esses traumas que a gente conversou aqui, às vezes tem essa dificuldade de se relacionar, sabe? Até por que tu acha, assim, que tem pessoas... Quando eu conheci a Fábio, ela era uma mulher incrível, mas tinha um monte de crise de identidade. Como eu estava bem evoluído nos Bastante. estudos da ciência, da evolução humana, né? Eu olhava como ciência a minha evolução, a minha felicidade, a minha alegria, o meu Sim. enriquecimento. Sim. Eu me dedicava à arte de ficar rico. E estudo isso até hoje com carinho, como se fosse um dom de Deus, sabe? Aquilo que ele confia em mim, eu sou mordomo das coisas que ele me dá. Uhum. Só que uma das coisas era relacionamento. Por que tu acha, Mari, que hoje, assim, tem mulheres incríveis, como era a Fábio? A Fábio, ela tinha um trauma, meu Deus, um complexo de inferioridade, tinha um ciúme doentio, assim, no começo. Nossa, eu falei, era Fábio, por muito. quê? Aí descobri um dia que ela foi deixada numa parada de ônibus lá esperando. Mas Uhum. como tu se meteu a isso, mulher? Uma mulher linda, bonita, como tu jamais. Eu não tinha noção de quem eu era. Aham. Não tinha essa identidade. Eu achava que todo mundo ia fazer o bem pra mim, eu ia fazer o bem pra pessoa e tava tudo certo. E não, o mundo é cruel, as pessoas são Gerou umas cruéis. feridas nelas. E aí Mas eu fui conhecendo a realidade das pessoas. E quando eu fiquei numa rodoviária, me abandonaram lá. O cara disse que ia estar lá, ó, vou estar em tal horário, vou te buscar. E simplesmente ele não apareceu, eu fiquei lá sozinha, plantada, numa cidade que eu nem. Mas assim, a não Fábio não sabia era pegar assim, uma, ela não era sabia. mais amarga, ela tava um pouco com a identidade dela. Eu falei, E eram "Não." várias Eu chamava dela de dessas. mente de rainha. Vou te ativar a mente de rainha. Fica tranquila. E aí ela no começo tinha os bloqueios assim, mas por que tu acha que mulheres, tipo como a Fábio, né? Hoje minha esposa, que é a mulher que eu escolhi pra estar do meu lado, pra amar, pra respeitar, mulheres incríveis estão sozinhas. E outras mulheres às vezes, São sabe, confusas. estão casando. Por que tá acontecendo isso? Isso é um padrão que vem se repetindo muito, sabe? Sim. Mulheres muito confusas, muito Sim. complexadas, às vezes casam, e Sim. mulheres às vezes incríveis estão sozinhas. Sim. Eu te falo por mim. Hoje, depois de praticamente 4 anos que eu divorciei, hoje eu estou apta para um novo relacionamento, para me casar e ser a pessoa mais Campanha feliz aqui do no mundo. podcast. A gente faz casamenteiros. Olha, nós vamos ter o Essa casamento, bagunça é Mari. arrumada, né? Assim também não. Não, Mari, mas vai dar certo. Ó, escreve no livro dos sonhos. Vai, Eu e a já Fábio vamos ter o escrevi. casamento. Ó, perto da minha mão. Nós vamos dar Nós seu estamos, ó. casório. O que é ligado na terra é ligado no céu. Padrinhos, hein? Padrinhos. Não, ó, missão madrinha, já tô pronta, já tô com a roupa de ir. Então, as dores mesmo, né? Os traumas, essas feridas do passado, as feridas emocionais faz com que a mulher... Porque a mulher, ela é aqui, ela é emoção. O homem é a razão. Quando a mulher é muito ferida emocionalmente, ela se torna uma pedra, vamos dizer, uma analogia. A pedra, ela não é maleável. A pedra, ela não busca conhecimento. Ela é uma mulher cansada, ela usa uma armadura, ela é estressada. E ela é uma mulher que se revoltou tanto com o passado, com as dores dela, que ela vai querer um homem que ela manda. Porque ela já foi mandada e foi humilhada. Então ela não quer mais experimentar. É a mesma coisa que ela pôr a mão no fogo, queimou. Eu não quero Bem mais assim. isso pra Criou minha memória vida. associativa negativa. Memória e agora... associativa, exatamente. Nossa. Então, isso é o que tá no inconsciente. Ela sempre vai atrair
E ela sempre vai ter o óculos que vai ver este homem, que vai reforçar a crença que ela acredita. Então, se ela se torna uma mulher empoderada, se ao invés dela olhar para a questão emocional, ela vai para o trabalho e busca fuga, ela vai ter que achar um homem submisso, porque ela se tornou um coronel, ela se tornou masculina, viril. A mulher viril, ela exala café, ela exala um cheiro forte. A mulher feminina, ela é doce, ela é baunilha, ela é cheirosa, ela é perfumada. É diferente da mulher que é rixosa. Eu conheço no olhar, no que a pessoa escreve, na forma da pessoa andar, do jeito. É porque é uma frequência, né? A gente lida muito com pessoas, a gente começa a ter essa percepção. Da ressonância. Incrível, então, a nossa linguagem, ela é 80% não verbal. Então, quando você olha uma mulher masculina, ela é promíscua. Ao invés dela dar convite à contemplação, ela dá convite à provocação. Ela é uma mulher provocativa, ela é uma mulher que sai pra caçar, é bunda de fora, é peito de fora, é uma mulher que dá em cima de homem casado, que não respeita a mulher do outro, sabe? Então, é um pacote de uma mulher fake. Ela vive de uma máscara. No fundo, ela é sofrimento tentando validação, é um personagem. Ela é um personagem. Ora, se essa mulher... Vamos falar de mulher de academia? Com aquelas roupas, com aquelas calças que tem um negócio assim... eu não sei como elas conseguem mostrar usar. Aquilo, parece um orifício lá, assim. Eu falo que é um mesmo, elástico gente. franzido, uma coisa bem estranha. Essa mulher, ela tá buscando o quê? Validação. Ela está afundada na sua ferida emocional e nas suas dores emocionais. Então, como ela não tem validação em casa, ela não teve um pai, ela não teve um senso de ordem, a vida dela é uma bagunça. E isso fala sobre a roupa. Roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Então, se a mulher mostra muito o peito, muito a bunda, se ela tem a necessidade de aprovação, a unha desse tamanho, parecendo o Zé do Caixão, o cabelo lá na bunda, não sei como é que vai no vaso, deve passar na bunda, sei lá... Gente, eu acho tão feio aquilo. E a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela vive um personagem. Ela harmonização e excesso. Exato. Aquela boca exagerado, o rosto fino, exagerado. A gente consegue olhar e já saber que ali tem muita dor. Então, todo excesso esconde uma falta. Em tudo, todos os vícios. A pessoa se torna viciada. Ela tem uma falsa percepção da sua autoimagem. Ela olha no espelho e não se reconhece. Né? Ela não consegue entender quem é ela. Então, ela precisa se montar em um personagem. Ela precisa se amoldar ao mundo, aos padrões que o mundo exige, para que ela se sinta validada. Por quê? Porque aí ela posta uma foto, tem curtida, ela posta uma foto, tem comentário, e vai lá no direct, ela recebe cantada, porque ela tem que biscoitar. Ela tem que postar para o outro validar, porque ela vive da validação. Isso é um vício que as pessoas vivem hoje. Por quê? Porque se eu sou validada, então eu me sinto vista. Eu me sinto importante. Isso é falta de identidade, principalmente autoestima. Então, quando a pessoa não tem autoestima, ela dá legalidade para que os outros definam quem eles querem que ela seja. Né? Então, se ela não tem essa percepção do feminino, se ela não volta para as origens, se ela não percebe que ela é uma mulher virtuosa, que Deus fez, que ela é obra-prima, ela vai se perder. Ela não vai... tem identidade, né? E sem identidade jamais vai ativar propósito. O ser humano, existe nele a essência. Nós nascemos com esse chip da essência. Ninguém tira isso, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. O que diferencia nós de Deus são os nossos pecados. Mas nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então não faz sentido uma pessoa que tem tanto acesso hoje. Antigamente, os nossos pais tinham acesso à informação como tem hoje. Não. Então, se hoje é uma geração mimizenta, uma geração reclamenta, uma geração vitimista, imediatista, né, que quer fazer tudo do jeito deles, da forma deles, porque existe muito acesso, pouco conteúdo, um vazio muito grande, onde as pessoas não querem se curar. Elas querem se vitimizar. Cada vez mais. Elas querem só reclamar. E isso faz o quê? É um círculo vicioso da dor. E o que a pessoa faz quando ela vive na dor? Ela foge da dor e corre atrás do prazer. Ela foge da dor e corre atrás do prazer. Vícios. Uau. Nossa, Mari. Que conteúdo poderoso. Valiosíssimo. Quem tá Sim. ouvindo aí, as mulheres, casais. Faz sentido? Mari, eu quero te parabenizar, uma pela coragem. Gente, a Mari, em todo o trabalho dela, comportamental, inteligência emocional, ela é uma especialista em relacionamentos. E são verdades, Mari, que
são confrontadoras. Sim. É um pouco polêmico, digamos assim, mas até quando? Tipo assim, a questão do massagear o ego e não falar verdades. E isso aí a sociedade vem formando. Eu acho que vem emburrecendo esse emborrecimento em massa, porque são vítimas. Meu pai não me amou, minha mãe, o governo, o patrão, eu não sou vista. E aí as pessoas vão ficando mais rixosas, criando mais máscaras, virando mais fruto da projeção alheia, o desespero mais por like, por... Sabe? E isso é libertador, assim. Eu te parabenizo pela coragem, pelo posicionamento, né? Por trazer a verdade. Sim. A De verdade, forma ela tem muito que ser dita. profunda. Eu acho que isso impacta muitas pessoas que hoje aqui são confrontadas, mas eu acho que esse confronto não é para provocar, para machucar, é um confronto por amor. A Bíblia fala isso, que Deus nos confronta às vezes, né, para nos, te liberta do pecado. Conhecereis a O salário do verdade, pecado é a morte, a verdade libertará. te liberta. E eu te parabenizo, Mário, por Deus te usar dessa forma, sabe? Com um grande profissionalismo e de confrontar, porque eu sei que tem muitas mulheres que vão repensar após te ouvir. Com certeza. Eu sei que vão ter cortes que vão ser bem polêmicos. Eu te parabenizo pela coragem. Só que eu sei que muitas pessoas vão ser libertas e confrontadas. E Mari, eu queria aproveitar para você que está assistindo. A Mari, ela tem a mentoria dela, porque aqui tudo bem, gente, a gente consegue tirar apenas fragmentos, são apenas fragmentos de toda a metodologia. Isso. Fragmentos É da pouquinho metodologia que ela tem, que ela lá dentro, trabalha, né, mas ela Mari? tem as 7 camadas da personalidade, ela tem, enfim, todo um treinamento completo. E eu acho que o mais legal, Mari, de participar de mentoria, até tu falou, Felipe, ó, eu vou te dar algo aqui de mentoria. Eu disse, Mari, mas de bom grado eu quero estar junto. É o quê? Que eu amo, assim, é pertencer àquele ecossistema. Então tá aqui contigo, mesma frequência, caminhando para o mesmo destino, na mesma fé. Isso me anima. Imagina, eu estaria onde se não fosse em outro local? Então, pertencer ao ecossistema da Mari, lá da mentoria, faz a diferença, gente, porque ali quando eu comecei era assim, eu tive uma Mari da minha vida, sabe, com 28 anos, quebrado, eu vendia peixe, identidade destruída, eu não tinha nada a ver com o homem que eu me tornei, sabe, a convicção que eu tenho hoje, eu sei quem eu sou em Deus, sabe, eu sei que eu nasci para pisar serpente, escorpião, que Satanás não prevalecerá na minha vida. E por que eu tive isso? A comunidade, Mari, aquele pessoal que está lá todos os dias caminhando junto, então não é só, eu chamo de janela de oportunidade porque dá pertencimento. E aí tem o conselho do mentor, poder ter alguém para desabafar, para chorar, para conversar, para expressar, né, para falar, como a Mari teve essa hoje. Eu me espanto, Mari, com a liberdade que tu tem e tranquilidade, porque falar de abuso de infância para mim é um tabu, tá? Eu tenho assim um constrangimento, uma vergonha, uma descrição quanto a isso pra mim. E só que esse eu acho que é o maior problema, das pessoas não têm com quem desabafar, um mentor. Então fala um pouquinho dessa mentoria, como é que ela tá funcionando. Gente, a gente bota uma palavra-chave para quem comentar aqui, já ir lá, né, a nossa equipe botar em direto em contato com a tua assessoria. Deve ter uma lista de espera lá, para a pessoa poder participar. Conta um pouquinho como é que funciona isso, os encontros. É presencial, virtual? Então, como que funciona? eu sou de Goiânia, Goiás. Não sei se vocês conhecem minha cidade Tu maravilhosa. tem que trazer para São Paulo já? Vem para Alphaville aqui com a gente. Vamos casar a Mari aqui em São Paulo. Então, a pretendente dela aqui em São Paulo. Mari tá deixe solteira. seus contatos aqui, as Tá mensagens bom, que a gente vai fazer. Os interessados, eu e a Fábio vamos fazer a terceirização, como é que se fala? A gente faz a triagem. A seleção dos leads. Pra gente casar a Dos Mari e trazer ela pra São Paulo. pretendentes. Tá bom, Nunca combinado, pensei Fábio? que eu fosse passar por isso. Confio em vocês, hein? Uma amiga minha Pô, casou que tá aqui em São responsa. Paulo. Não sabia, eu e a Fábio já Trouxe da minha cidade. libertamos. Mas quando a gente trabalha a identidade da pessoa, eu chamo de desenvolver a mente de rainha. Eu uso essa, vou te botar a mente da rainha. E a pessoa começa a se amar, parece que ela emite uma ressonância Frequência. assim, né? E isso, uma frequência que dá ressonância no universo, e semelhante atrai semelhante. A gente casou, fomos casamenteiro de um povo já, né, Fábio? Já, bastante. Aí, de vocês são solteiros. casal casamenteiro. Confio em vocês, hein? Tem um olho. Então, Bom radar. os leads interessados, eu e a Fábio faremos seleção. Leads. Vamos casar a Passar Fábio aqui em São pelo nosso cripto não é fácil. A gente faz uma boa seleção. Imagina, a gente trabalha com seres humanos. A gente sempre, desde a parte espiritual, Deus revela tudo pra nós. Né? Deus tudo. Se o cara tá em pecado, já cai Com morto. certeza. já faz igual o Pedro, não mente pra mim, nem é pro espírito. E cai, igual a Anania e Safira lá. Não, Mário, brincadeiras à muito parte. bom. Mas fala como funciona a mentoria pro pessoal que precisa de uma Mari, né? Eu acho que tem milhares de pessoas precisando de ti, Mari. Queira Deus que esse vídeo chegue, que o Espírito Santo leve para as pessoas certas. Que Vai eu sei que chegar, tu vai ser canal de amém. bênção Vão ser para que curadas essas pessoas sejam com esse podcast. libertadas através do teu Amém. ministério e trabalho e Obrigada. profissionalismo. Sim. Então, a mentoria Eva, ela foi desenvolvida por mim através de todos os cursos que eu fiz, mas principalmente da minha história de vida, né? Eu sou meu case de transformação. Tudo que tem na mentoria foi algo que eu pratiquei em mim, deu certo, e então Metodologia aplicada na tua vida Exato. pessoal. Então, Eva, o significado de Eva é evangelho, vida e autoconhecimento. Uau! Toda a mentoria, tanto a imersão,
todos os meus cursos são baseados no Evangelho. Não tem como falar da obra e não falar do Criador. Então, eu preciso de uma referência. Minha referência é Deus. Então, eu sempre vou trazer o autoconhecimento junto com a palavra e vai fazer, assim, um ser humano perfeito. Né? Porque um ser humano que não tem autoconhecimento e busca a Bíblia, ele é só um religioso. Né? Não estou falando mal de religião aqui, muito pelo contrário, tá? Tranquilo. E, então, a mentoria, ela aborda tanto a parte da identidade, hábitos, crenças, relacionamentos, comportamento humano e vai até prosperidade. São 5 módulos que eu passo Trabalha com as pessoas. finanças também. Sim. Bem Sobre completo. identidade válida propósito, sobre intencionalidade, né? Você ser intencional em tudo que você faz. Quando você é intencional, você tira aquilo que realmente não importa para você e você é bem enfático e objetivo naquilo que realmente importa. Então, você vai, de fato, atrair aquilo que você quer para sua vida, né? Na clarificação da identidade, que são as 2 primeiras aulas, a pessoa já tem, assim, uma virada de chave que não volta mais. Como diz, quem vê não tem como desver, né? Então, eu trago realmente esse acompanhamento individual, que é a minha mentoria, é a melhor que eu tenho. E eu dou realmente a minha vida ali para a pessoa se transformar. E eu tenho outros cursos também, que é a Imersão Eva, que é de 2 dias, é uma imersão presencial de alto impacto emocional. Eu falo que a gente pega no chifre do boi para derrubar, porque realmente se a pessoa chegar com trauma lá, ela consegue se transformar. Sim, eu tenho vários relatos. A gente poderia ficar aqui horas para eu contar o que acontece dentro dessa imersão. E é muito linda, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo trabalha sozinha. Olha, não é ele que trabalha comigo, não. É eu que trabalho com ele, né? Porque é ele que me guia. Então, eu recebo muita crítica também dessa parte da psicanálise, porque as pessoas são céticas e não traz a questão de Deus. Eu faço questão de trazer, porque foi Deus que me transformou. Então, não tem como eu ensinar uma coisa que eu aprendi diferente, certo? Então, a mentoria, o curso presencial e todos os outros cursos, palestras, tudo que eu sempre vou trazer o Evangelho junto, porque ele, o autoconhecimento abre o coração para o Evangelho entrar. E aí, é só alegria. Eu chamo que... Sabe que hoje eu leio a Bíblia, não mais pela perspectiva religiosa, nós estávamos conversando aqui no bastidor, eu vejo como tecnologia, demais. Mari. Alta tecnologia de reprogramação mental, fisiológica, espiritual, relacionamento e finanças. E todas as histórias, às vezes a gente para pra conversar. Essa última foi Moisés, meu amor, que a gente conversou. Que Deus chamou ele para libertar o povo. Né? E eu fiquei até irritada na Bíblia, porque Deus chamou tanto Moisés, vai Moisés, vai, ele não lembrei, é que a Fábio falou assim, ó, que Moisés... Que ele se sentiu inseguro. Ele era inseguro. Crise de identidade, ele disse, não, eu sou homem de... Eu lembro do texto, sou homem de linguajar pesado, não irei. Aí Deus até fica um pouco irritado com Moisés, diz, não, então faz o seguinte, tu vai... E Arão vai contigo, ele comunica pra ti, mas é contigo. Outra pessoa ir junto, porque ele não tá preparado ainda. E eu gosto que a Fábio lê daquele, sabe aquela mente bem inocente, como uma criança, assim, dela lê. Eu falei, por que ele não foi? Era pra ele ir, já tinha parede. Eu fico brincando já tinha lá cobra, a vara se transformou numa cobra, pegou fogo no mato, o fogo falou com ele, a sarça não se consumiu. Por que ele não queria ir? A prova disso é que a mulher é inteligente. Aí eu falei assim, Fábio, é crise da identidade dele, ele não sabia quem ele era. Nossa, que tema bom, Fábio. Aí ficou meio que debatendo sobre isso. Aí eu falei pra ele que assim, ó, mas Deus já deu autoridade. Deu autoridade pra mim, deu autoridade pra todo mundo. E por que ninguém se posiciona? Por que ninguém... Vou até auto-aplicar com nós com humildade, né? Até nós, às vezes... A Bíblia eu me vos dou o poder, assim, né? Para pisar serpentes e escorpiões. Então imagina, o poder do Espírito está sobre cada um de nós e a gente às vezes vive aquém das nossas possibilidades por não validar isso e não assumir essa identidade. Exato. E quem assume identidade, assume propósito. Sim. Mari, que legal. A Eva eu achei que era embasada em alguma coisa de Gênesis, recomeço, jardim, mas não. Repete, Evangelho, vida e autoconhecimento. E autoconhecimento. Parabéns, porque são poucas pessoas que linkam isso, Mari. Foi o Espírito Santo que me trouxe esse nome. É a parte da psicanálise. É a primeira vez que eu tô vendo. Sim. Porque Freud, essas coisas, nada é ligado à Bíblia. Não. Freud. É Freud, não Freud. É isso aí. Eu não entendo nada. A gente entendeu. Isso equivale. Segundo Freud, Fábio. Fala assim, eu não sou psicanalista, não tenho obrigação nenhuma de saber. Corrigindo aqui. A Fábio é maravilhosa. Gente. Quer ver os nomes que eu invento na Bíblia? Às vezes eu vou ler e falo assim, a passagem de não sei quem. Eu falei, esse homem nem existe. A Fábio é agora na minha vida, na minha leitura vai existir. Mari, olha, que conteúdo poderoso. Mais uma vez, obrigado por existir, Mari. Obrigado pelo teu ministério, pelo teu chamado, pela energia, por ter vindo aqui.
aqui nos presentear com essa conversa tão enriquecedora. E eu acredito que muitas pessoas vão ser impactadas pela tua mensagem, né? E eu acho que é só o início. Eu acho que o Brasil precisa conhecer a Mari. Eu acho que só está iniciando. Tu vai viver anos maravilhosos da tua vida, cumprindo o teu chamado. Conta comigo, conta com a Fábio, com o maior amor, com carinho, né? Sempre. Como amigos de infância, mas claro, como irmãos na fé. E a gente, a partir de hoje, está nessa árdua missão de fazer o processo seletivo. Então você, gente, que é tudo sobre a Mari aqui, como eu falei, são apenas fragmentos, não dá pra gente extrair tudo dela aqui, mas eu vou botar aqui uma senha. Se assistiu até aqui, comenta assim, ó, mulher virtuosa, tá? Mulher virtuosa. E aí a gente te bota em contato com a assessoria da Mari e todos os workshops, masterclass, tudo que ela fazer, a gente vai atualizando vocês lá, nossa equipe vai se encarregar disso, né? Comente Mulher Virtuosa e a gente vai te colocar em... vou botar o link também da Mari aqui na descrição para vocês seguir a Mari, acompanhe os livros, os stories, ela sempre tem conteúdo de valor, todo dia eu tô vendo ela publicando, sempre tô lá aprendendo com ela, daí depois a gente vai mandar todos os links aqui, TikTok, Instagram... YouTube, tem um canal, Mari? Sim, tem um canal. Que Mari legal. Corozara. Que legal, então. Gente, vai estar aqui na descrição, todos os links de acesso. E depois a nossa equipe também te bota em contato, para quem está nos comentários aí, botando Mulher Virtuosa, direto em contato com a Mari. E nos eventos eu quero ver se trago ela aqui para um presencial, quem sabe no Método Propulsão. Eu quero trazer ela para palestrar aqui, né? São 2 dias e eu creio que vai ter um momento glorioso aí de, quem sabe, com as mulheres, ou como ela decidir, para a gente estar junto ainda aprendendo mais com ela. Mari, obrigado. Deixa a tua mensagem final para todos que estão aí nos assistindo, aquela mensagem do coração para esse momento que a gente vive no Brasil, é crise política, é crise aguda, os dados agora do governo mostram que assustadoramente o índice de depressão vem crescendo, pessoas com estresse, depressão aquela crônica mesmo. Sim. Muitos servidores públicos se afastando, com depressão aguda, agônica. Então deixa a tua mensagem final para esse momento que a gente vive aí no Brasil e fora do Brasil. Se você vive o que você vive hoje, é porque algo no passado faz com que você se tornou essa pessoa, né? Não é o que está acontecendo no mundo, porque desde que mundo é mundo, se a gente pegar ali a Bíblia, a gente vê que existiam muitas crises naqueles momentos, né? E crises que demoraram muitos anos. Olha para você ver, aquele povo do Egito ficou 400 anos na escravidão. Uau. Então a gente vive hoje, de fato, uma escravidão, mas é uma escravidão da mente. Porque sempre vai haver confusão fora. Sempre. Porque é o mundo. Aqui dentro tem Jesus. Aqui dentro tem Deus. Se a gente realmente não voltar para a nossa essência, se realmente a gente não tiver essa percepção de que é dentro que a gente encontra a nossa liberdade, que é em Cristo, porque Cristo morreu por mim e por vocês, né? Por todos nós, para nos libertar. Mas a gente vive preso a uma ideia de que o mundo vai me libertar, que se as coisas melhorar, que se eu ganhar o dinheiro, isso para mim vai ser maravilhoso. Eu preciso de um momento X para me ter filho. Eu preciso de um momento X para me casar. Eu preciso de um momento X para me viajar, porque ainda não chegou o momento. Não, o momento é agora. Né? Pra gente celebrar a vida, basta estar vivo. Né? Viver com aquilo que a gente realmente tem, ser grato, porque a gratidão, ela transforma a nossa vida, né? Da gente poder estar aqui nesse momento, eu com vocês, eu nunca imaginei poder chegar nesse patamar onde eu estou, eu sei que não é mérito, é graça de Deus. Então, não existe um certo e um errado, existe a verdade. As pessoas estão buscando o certo ou o errado, a verdade é Cristo, o resto é conversa fiada. Então, essa mensagem que eu deixo aqui para vocês é que busquem realmente saber quem são vocês, né? Porque, assim como eu, vocês passaram também por um processo de autoconhecimento. E todo ser humano, 100% do ser humano que vive aqui nesse planeta, tem que buscar a verdade. Porque Cristo morreu por nós, por isso, esse legado que ele deixou. Então, se nós estamos desconectados da nossa essência, a gente precisa ter responsabilidade e autorresponsabilidade de entender o nosso papel. E não é jogando a culpa no outro, no governo, né? É claro, vai existir pessoas aí para reafirmar a nossa dor, mas o único que vai aliviar a nossa dor, que vai descansar a nossa vida, vai ser Jesus. Amém. Nossa, que mensagem linda. Mari, obrigado por existir. Eu que agradeço, gente. Obrigado por estar aqui, vocês são muito queridos, vocês são maravilhosos. Eu sabia que era, mas não desse tanto. A casa aqui é tua, Mari. Fico feliz. Amor, obrigado por participar hoje comigo. Eu que agradeço, adoro sempre estar aqui. Eu fico muito feliz e reforçado quando estás comigo. Nossa, a Fábia às vezes tem a bebezinha para cuidar, tadinha. A missão dela é árdua, porque a nossa pequena filha ainda, exige. E eu dou todo o apoio pra seu couro. Também. Ela tá aqui, mas assim, ó, eu chego hoje, tipo,
10, 11 horas eu descanso. E ela tá lá com a bebê. Mamãe, Dedê lá. Graças. E aí, obrigado, Fábio, por estar aqui comigo. Ao Foi lado muito de um especial. grande homem existe uma grande mulher. Isso mesmo. Nossa, a Fabi é minha base. Ela e meus pequenos, a família, né? Sim. Gente, esse foi mais um Central da Grandeza. Tivemos o prazer de receber o sobrenome da Mari, gente. Falou 3 vezes, tá batizado com o Espírito Santo. Mari Crozara. Mari Crozara. Isso. Segue a Mari, os links estão na descrição. E até o nosso próximo encontro em mais um Central da Grandeza.